E galera, beleza, seguinte, vale a pena comprar um Mac? No caso, esse computador aqui não é um Mac, certo? É um Lenovo, que eu tenho o Mac instalado nele. Não tem só a maçã aqui, mas tem a maçã no sistema também. Mas já explico sobre isso. Mas vamos primeiro para os pontos positivos de ter um Mac. O Mac, diferente de um notebook normal, eu não tenho Mac, infelizmente, mas tipo, em relação a um computador normal, o Mac ele não tem esse sistema de ventilação dessa forma que é conhecido nos notebooks normais, que é usando cooler. Então, o Mac acaba sendo extremamente silencioso e mesmo ele não tendo cooler, ele, pelo que eu pude ver em várias oportunidades que eu tive de usar o Mac, ele, mesmo você fazendo processamento pesado, ele acaba ficando frio, mesmo sem sistema de refrigeração como a gente conhece hoje, certo? O segundo ponto positivo é que eu já vi MacBook levar tanta queda, mas tanta queda que era tudo rachado aqui, mas tipo, o sistema tava funcionando, tava a tela intacta, tipo, ele é super resistente, certo? Tipo, ele leva queda com força. Inclusive, eu vi até MacBooks empenados, de tanto o cara pegar o computador assim só com uma mão, ou alguma coisa assim, ou então botar muita coisa pesada em cima, enfim, ou de queda mesmo. E o computador, mesmo empenado, ele funcionava. Então, tipo, a durabilidade dele é boa. E outro ponto positivo que eu me impressionei muito é que eu já vi relatos de gente falando que o Mac durou até 2 dias de bateria. Eu meio que fico com um pé atrás se isso é verdade ou não, mas pelo que eu pude experimentar de alguns Macs que eu já usei de alguns amigos, eles tinham usado um pouquinho antes de me mostrar, e eu passei o dia todo usando o Mac junto com ele, e o Mac não precisou estar na tomada. Então, tipo, tanto questão de durabilidade da carcaça dele, do hardware dele e da bateria é muito bom, certo? Isso aí, eles estão de parabéns. Agora vamos para o ponto de, como é que eu posso dizer, a questão do sistema dele, certo? O sistema em si não falo do software, eu falo sistema no hardware, certo? A configuração do hardware dele. Hoje em dia a gente já está com o chip M4, mas desde o M1 ele já tem uma potência muito boa, certo? Ele, no caso do M4 aqui que eu peguei, que é o mais novo, o M4 ele é uma CPU de 10 núcleos e tem uma GPU de 9 núcleos. Isso é extremamente bom. E ele tem um sistema de rede neural para inteligência artificial e tudo mais, que tem 16 núcleos para essa rede neural. Ou seja, ele tem um chip de processamento para inteligência artificial, certo? Ele tem um chip reservado, um processador reservado para inteligência artificial, certo? E esse chip é um processador de 16 núcleos, basicamente isso. E esse aqui possui 16 GB de RAM e um SSD de 256, certo? Ele, tipo, é um computador top, é um computador com uma configuração extremamente boa. Se a gente for ver aqui, eu quero ver quero ver o negócio da... Sim, e ele mostra aqui como a bateria durando 18 horas, certo? Aí, tipo, meus amigos já falaram que durou até 2 dias. Aí eu fico com o pé atrás porque, tipo, se no site diz que dura 18 horas e normalmente dura menos, eu fico com o pé atrás se foi realmente verdade. Deixa eu ver se acho que... Eu tô tentando achar a questão de... Pronto, achei. Não, ainda não. Vou usar aqui, eu já mostro. Pronto, o que eu estava falando era sobre a questão da velocidade do processador, certo? Que, tipo,
Eu procurei no site oficial da Apple, eu procurei no próprio portal lá do Kabum, mas infelizmente o que eles mostram é só que é 4 vezes mais rápido do que o M1, certo? Não tem especificação da velocidade. Mas eu procurei aqui e encontrei no Versus a especificação mais clara dele. No caso, a velocidade da CPU é, o, a velocidade do processador M4, ele é tipo, tem 3 processadores que vão rodar a 4 GHz e 6 que vão rodar a 2,75, certo? Ele tem tipo, ele, como normalmente eles separam, ele, tipo, tem 3 de desempenho e outros de eficiência, certo? Aí, tipo, isso aqui é um processador extremamente bom, certo? Aí a velocidade da memória RAM que ele suporta é de 6.400 MHz, que é extremamente top. Tipo, o computador de entrada em DDR5, ele... Um computador normal de entrada DDR5, a velocidade dele começa de 3... Oh, 5 e pouco. Só confirmar aqui. Pronto, uma hora de entrada de DDR5, ela é de 3, de 3 não, de 5.200, certo? Eu falei 3, não sei porquê, mas tipo, 5.200. Aí, ou seja, ele ainda é superior a uma DDR5 de entrada que encontramos hoje. Beleza? Aí tá. Vamos agora entender o que o back é útil, certo? Ele é útil para programação, certo? Que ele tem uns atalhos muito bons para quem é programador, principalmente para quem desenvolve para iOS ou para o sistema da Apple. Aí ele tem também de edição de fotos, na verdade de mídia em geral, certo? Tipo, aí entrando em programação ainda ele tem sistema de simulação muito bom também, inclusive com o chip dele reservado para IA, você acaba conseguindo fazer simulação até melhor do que você faria no computador normal. Aí, esses negócios aqui eu não entendi muito bem, mas é basicamente dizendo que ele é multitarefa, ele aceita Zoom, o Microsoft 365 e por aí vai. Ele é como eu falei, ele é reservado para mídia, tipo, você consegue fazer edição de fotos, design gráfico, consegue fazer edição de vídeo. Aí ele tem um forte poder para design 3D ou animação, certo? Isso é bom para quem desenvolve jogos também. É, Produção musical, ele é top porque tipo ele tem uns 3 programas que são reservados para música, como o GarageBand, tem o Logic Pro, tem outro que eu esqueci o nome. Mas ele tipo, em questão de mídia, ele é o ideal para você, certo? Tipo, ele tem um monte de programa, alguns são pagos, mas tipo, tem um monte de programa que são reservados para quem é criador de mídia, certo? E em termos de jogos, ele destaca aqui que ele é bom para jogos. Só que tem um pequeno detalhe. Os jogos, eles têm que ter sido desenvolvidos para rodar no Mac. Não adianta você tentar instalar o Windows e tentar jogar, que o desempenho vai ser inferior se você colocar no computador normal, certo? Eu já explico isso. Aí, outro ponto bom do Mac é que ele, se você tiver, tipo, o ecossistema da Apple, tipo, tiver o relógio, o smartwatch, tiver o iPhone, tiver outro aparelho, sei lá, uma TV da Apple, ou qualquer coisa, é tudo integrado. Tipo, você chega com o celular perto, ele vira uma câmera remota sem precisar baixar o Iridium, certo? Aí você consegue também espelhar a tela e tudo mais. Beleza. Agora vamos para
a questão do porquê que talvez não vale a pena. Se ele enquadrou, se tipo, isso aqui é bom para você em alguma dessas áreas que eu mostrei aqui, é, com exceção de jogos, é, ele vale muito a pena para você. Mas, como ele é um produto assim, um pouco acima do preço, é, eu só recomendo que você compre se e somente se. É, na verdade, o dinheiro é seu também, sabe? Mas, tipo, eu só recomendo que você compre se ele. Se você é, tiver algum retorno com esse trabalho que você for fazer, ou se realmente você tiver livre da grana, assim, puder gastar à vontade, certo? Porque, tipo, ele é um preço assim, um pouquinho mais salgado. Mas, com exceção do preço, ele é muito ótimo, certo? Aí, e assim, para analisar essas coisas todas que ele tem, até que esse preço aqui até que não tá tão caro, certo? Mas enfim, é, vamos voltar aqui para o foco. Aí ele é um computador bom, certo? E tudo mais. Mas tipo, se ele não atendeu para você, é, se tipo você quer jogar nele, você não quer nenhum desses outros itens, o que eu recomendo se você. Ixi, travou minha câmera. Se você quer usar ele para jogar, você pode fazer um sistema chamado Hacktosh. E você vai instalar o sistema da Apple no seu computador. E aí você poderia economizar até mais, comprar um computador melhor e usar o sistema da Apple em dual boot. E quando você quiser jogar, você faz a transferência para o Windows, certo? Por que que eu falo isso? Porque, tipo, embora ele tenha tudo isso, mas o processador M1, M2, M3, M4, eles são processadores de celular. Isso mesmo, é processador de celular. Tipo, é um processador muito bom, mas a arquitetura dele é de celular. Que, tipo, eu a gente tem um negócio chamado arquitetura de processador, que no caso é basicamente como o processador vai entender os cálculos e tudo mais. Como é que ele vai processar as informações. E hoje em dia a gente tem duas arquiteturas que são mais usadas. Tem a arquitetura ARM, que é baseada no. A arquitetura ARM não, a ARM já é meio que uma classificação. Mas, tipo, a gente tem a arquitetura RISC e tem a arquitetura CISC. Qual a diferença? A arquitetura RISC ela é uma arquitetura mais reduzida. Que, que aí, tipo, os processadores ARM, que eu tinha falado, mas na verdade já é um tipo de processador, o processador ARM, ele é um processador que utiliza a arquitetura RISC, que é a arquitetura reduzida. Tipo, vamos entender essa arquitetura RISC, né? Tipo, não é só isso, né? Certo? Mas, tipo, vamos entender essa arquitetura RISC como se fosse assim, um cálculo matemático. Tipo, se você for multiplicar, você for multiplicar, tipo, 5 por 8, você vai sair somando 8 vezes na arquitetura RISC. Já na arquitetura CISC, você já tem um cálculo direto para 5 vezes 8, certo? Você não precisa ficar somando, ele já vai direto para a multiplicação. Já no RISC você iria somando, mas tipo, não é só isso, tipo, a tecnologia evoluiu,
certo? Mas é basicamente como se tipo o CISC fosse a arquitetura mais completa e a arquitetura RISC fosse a arquitetura mais simplista. Hoje em dia a gente tem os processadores que utilizam a arquitetura RISC, normalmente são processadores ARM. Já os processadores que utilizam a arquitetura CISC são processadores com sistema com sistema 32 ou PAS64, certo? Aí, que é 64 bits. Aí, o que acontece? Quando você comprar um MacBook e tenta instalar o Windows nele, o processador da Apple, ele é baseado na arquitetura ARM, que aí para você baixar o Windows, você tem que baixar não o Windows que a gente usa normalmente. Você vai ter que baixar no Mac, você vai ter que baixar o Windows ARM, a versão ARM, que é extremamente lenta e não é tão otimizada quanto o Windows que utilizamos hoje em dia. E já tem gente que reclama muito do Windows que utilizamos hoje em dia. Então, tipo, vocês já entendem que não é um negócio tão legal de rodar de rodar o Windows em um Mac, certo? Aí por isso que, tipo, se o seu foco, tipo, o seu foco não é nenhum desses e, tipo, não vai dar retorno e, tipo, você não tem dinheiro para gastar, tipo, 9 mil, mas você quer só porque tem a maçãzinha, não compre. Instale o RecDosh de forma alternativa. Tipo, você consegue instalar um Mac no computador normal, como eu fiz nesse notebook. Eu não posso mostrar porque eu, infelizmente, acabei estourando a fonte dele. Então ele tá descarregado e não tenho como ligar ele. Mas ele tá com o Mac instalado nele. E eu tenho também o Mac instalado no meu computador, mas como eu estou gravando aqui, aí não tem como mostrar o Mac no computador por conta que eu estou gravando no Windows, que já está tudo configurado para gravar no Windows, beleza? Mas enfim, aí já eu faço algum vídeo no canal falando sobre sobre como de fato instalar o Mac no computador, certo? E sem ser um Mac original. E é isso. Aí, lembrando que a Kabum está em promoção do Dia dos Pais. Caso você queira apresentar o Mac ou um computador bom, não sei se é um Mac, certo? A Kabum está com promoção do Dia dos Pais acredito que até domingo, certo? E se quiserem também comprar um Mac, eu vou deixar esse link aqui na descrição. O preço tá até barato assim, em relação ao que ele oferece. Então é isso, galera. Desculpem aí se gaguejei muito, qualquer coisa. E muito obrigado aí quem assistiu. E valeu, tamo junto. Até a próxima, valeu e fui!